Olá, pessoal! Então, estamos nós aqui estudando sobre a eletricidade no terceiro bimestre, certo? Então, gente, pessoal aí do oitavo ano, nós vamos continuar a estudar eletricidade. Agora nós vamos adentrar a unidade 3, falando sobre energia elétrica, né? Cargas em movimento. Portanto, pessoal, eu peço aí para você que está em casa, abrir o seu livro na página 316, tá bom? Vamos lá para a aula de hoje, tá bom? Fica comigo. Temos aqui, ó, na página 316, energia elétrica, cargas em movimento. A capacidade de transportar corrente elétrica expressa uma das propriedades específicas dos materiais, a condutibilidade elétrica. Primeira coisinha que você já vai fazer aí no livro de você, ó. Capacidade de transportar a corrente elétrica é chamada de quê? Condutibilidade elétrica, certo? Esta propriedade depende de cargas elétricas livres que os materiais têm. Quanto maior a quantidade de cargas livres, maior a sua condutibilidade elétrica. Quanto menor a quantidade de cargas livres, menor sua condutividade elétrica. Isso também você pode grifar aí no livro de vocês. Gente, então, a condutibilidade elétrica nada mais é do que a capacidade que os materiais possuem, portanto, de transportar corrente elétrica. Só que essa condutibilidade elétrica vai depender da natureza do material. Vão ter materiais que vão conseguir conduzir corrente elétrica bem melhor que outros materiais, tá bom? Então, aí, dependendo da capacidade, da maior ou menor capacidade de conduzir corrente elétrica, nós vamos classificar os materiais em condutores, semicondutores e isolantes elétricos, tá bom? Que é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Temos aqui, ó, condutores de eletricidade, bons, maus e semicondutores. Em nosso cotidiano, é fácil saber se o material é bom ou mau condutor de eletricidade. Vamos pensar nos fios elétricos. Eles são de cobre. Portanto, sabemos que essa substância, o cobre, é boa condutora de eletricidade. Já dá para saber aí que o cobre é um bom condutor, porque os fios elétricos são feitos desse material, certo? Agora, analisemos a vestimenta dos funcionários das empresas de eletricidade. Botas e luvas de borracha. Já dá para saber, portanto, que esse material, né, a borracha, ele é um mau condutor de eletricidade, porque são feitos, né, essa vestimenta é feita para proteger os funcionários da corrente elétrica, quando eles estão lá trabalhando com a eletricidade. Então, a gente já sabe que o cobre é um bom condutor, porque é um material feito, né, que a gente utiliza para fazer os fios elétricos, e a borracha é um mau condutor, porque é utilizado para proteger os funcionários dessa corrente elétrica, tá bom? Com esses equipamentos são de proteção individual, chamado EPI, né, equipamento de proteção individual, ou seja, para que os funcionários não tomem choque, concluímos que a borracha é um mau condutor de eletricidade, ok? Se considerarmos a estrutura atômica, modelo atômico clássico, que a gente estudou lá na unidade 2, um material condutor de eletricidade terá elétrons livres para se movimentar, como é o caso dos metais. Por isso que o cobre é um bom condutor de eletricidade, porque ele é um metal. E os metais, de uma forma geral, têm muitos elétrons que estão lá disponíveis para conduzir a corrente elétrica, tá bom? Esses átomos de metais apresentam eletrosferas muito grandes se comparadas a outros tipos de átomos. Então, os elétrons estão lá bem distantes do núcleo do átomo, e por isso é mais fácil movimentar esse elétron, tá bom? Dessa forma, alguns elétrons estarão muito distantes do seu núcleo atômico, fazendo com que haja menor atração dos prótons presentes lá no núcleo do átomo com os elétrons. Lembra aí, o próton é positivo, o elétron é negativo. Devido ao princípio lá da eletrostática, cargas diferentes se atraem. Então, o próton atrai o elétron presente na eletrosfera. No caso dos metais, como essa eletrosfera é muito grande, o elétron vai ficar
distante do núcleo, vai ficar distante da sua carga oposta lá no próton. E por isso fica mais fácil movimentar esse elétron. Assim, os átomos metálicos perdem elétrons com mais facilidade do que os não metálicos. Então, de uma forma geral, já dá para a gente entender que os metais são bons condutores de eletricidade, tá bom? Portanto, o que confere ao material a condutividade elétrica são os elétrons livres, tá bom? Então, temos aqui na página 318 a classificação dos materiais, né, quanto à sua maior ou menor capacidade de condução de eletricidade, em condutores, isolantes e semicondutores. Então, vamos lá. Você aprendeu que a condutibilidade elétrica é uma propriedade específica da matéria, determinada pela presença de elétrons livres ou não. Já grifa essa parte aí no livro de vocês, tá? Condutibilidade é uma propriedade específica da matéria, determinada pela presença de elétrons livres ou não. A estrutura atômica, portanto, é o que determinará se o material é condutor ou isolante. Então, é a estrutura do material a nível atômico que vai dizer se ele vai ser um bom condutor ou um mau condutor de eletricidade, né? Se ele vai ser um condutor ou um isolante, tá bom? Então, temos aqui condutores. Os materiais condutores de eletricidade têm cargas elétricas livres, grifa no livro de vocês, tá? Ocorrem principalmente com os metais e podem ser elétrons livres, como visto anteriormente. Como os materiais isolantes não apresentam elétrons livres, não conduzirão eletricidade. As soluções aquosas salinas, como por exemplo a água com sais dissolvidos, também são considerados boas condutoras. Nesse caso, não haverá elétrons livres, e sim cargas positivas e cargas negativas que são liberadas pelos sais quando esses se dissolvem na água. A água do mar, por exemplo, né, uma solução aquosa salina, é uma excelente condutora de eletricidade, assim como o corpo humano, que é composto lá por 70% de água e vários sais minerais dissolvidos. Então, já vimos aí, portanto, que os condutores são aqueles que têm cargas elétricas livres, como no caso dos metais. As soluções aquosas salinas, ou seja, sal dissolvido em água, também são bons condutores elétricos, porque possuem íons presentes na solução. Possuem íons positivos, que são os cátions, e íons negativos, que são os ânions, né? Aí ele deu o exemplo da água do mar, que é um bom condutor, e do nosso corpo, que também é composto por soluções salinas, água com sais dissolvidos. Quando alguns compostos se dissolvem, se misturam em água, ocorre um fenômeno chamado de dissociação iônica. É o caso, por exemplo, do sal de cozinha, né? O chamado cloreto de sódio. Ele é formado por um conjunto de átomos positivos, que é o sódio, e um conjunto de átomos negativos, que é o cloreto. São dois íons. O sódio aqui é um cátion e o cloreto é um ânion, certo? Esses átomos são chamados de íons. Quando o íon é positivo, aí ó, é chamado de cátion. Quando é um íon negativo, ele é chamado de ânion. Você pode colocar aí, ó, quando o íon é positivo, ele é chamado de cátion. Quando ele é negativo, ele é chamado de ânion. O processo de dissociação iônica, consiste na separação desses íons, né, lá na água. Então, quando o sal de cozinha é dissolvido em água, o que acontece? Os seus dois componentes, que é o sódio e o cloreto, eles vão se separar, formando o cátion sódio e o ânion cloreto. E são cargas elétricas separadas, dissolvidas na água. E isso é que vai favorecer a condução da eletricidade, né? O movimento de cargas elétricas. Porque quando um sal é dissolvido, ele gera a formação de cargas elétricas. Tá bom? É o processo de dissociação iônica. Então tá aí, ó. O processo de dissociação iônica consiste na separação dos íons e ocorre em presença de água. Também você pode grifar aí para saber o que é a dissociação. Dessa forma, os íons, cátions e ânions, ficaram livres na solução aquosa, o que torna a solução condutora de
eletricidade. Continuando aqui, nós temos os isolantes. Os materiais isolantes são formados por átomos que apresentam os elétrons mais próximos do núcleo atômico. Ele não tem elétrons livres, tá bom? Então, você pode grifar. Os materiais isolantes são formados por átomos que apresentam os elétrons mais próximos do núcleo atômico. Ou seja, os elétrons não têm mobilidade, eles não conseguem se movimentar, o que não permite a condução de eletricidade. Há materiais que não apresentam íons, como é o caso do açúcar e da borracha, e outros que contêm íons, mas que não estão livres, como é o caso do cloreto de sódio puro, né, o sal de cozinha puro. Dessa forma, diferentemente do que vimos anteriormente, a água pura não terá cargas livres e será má condutora de eletricidade, assim como os sais puros e secos, também maus condutores de eletricidade. O que acontece, gente? Os isolantes, eles têm uma eletrosfera menor, quer dizer que os elétrons vão estar mais próximos do núcleo. O processo de atração dos prótons positivos presentes no núcleo com os elétrons negativos presentes na eletrosfera vai ser muito forte, que vai impedir de eu retirar esses elétrons da eletrosfera. Vai ser muito difícil de eu movimentar esses elétrons, certo? Como eles não são formados por íon, também eles não vão conduzir bem a eletricidade, certo? Aí o que acontece? A água pura em si, ela não é uma boa condutora de eletricidade, mas se eu colocar sal dissolvido nela, ela se torna boa condutora, né? A solução salina se torna uma boa condutora. Da mesma forma é o sal. O sal isolado, puro, você pega aqui o sal de cozinha puro, o salzinho sólido, certo? Ele também não é um bom condutor, porque ele só separa os seus íons quando na água, certo? Então, compreendam que alguns materiais, portanto, eles vão mudar a sua característica de condução de eletricidade se eu, por exemplo, dissolver na água, como é o caso dos sais, beleza? E aqui temos, por último, os semicondutores, tá bom? Os materiais chamados de semicondutores apresentam características intermediárias entre os condutores e os isolantes. Grifa essa parte aqui do livro, tá? A condutibilidade elétrica desses materiais pode ser alterada dependendo das condições a que são submetidos. Então, essa é uma característica dos semicondutores. Eles mudam a sua capacidade de conduzir eletricidade de acordo com as condições. Uma hora ele pode se comportar como um isolante e outra hora ele pode se comportar como um condutor, um bom condutor, que é o que ele está falando aqui, ó. Ou seja, o material semicondutor pode se comportar tanto como isolante quanto como condutor de eletricidade. Alguns desses materiais são largamente utilizados pela indústria de eletrônicos. Entre eles é o silício. Um exemplo de semicondutor, portanto, é o silício. Os semicondutores são sólidos capazes de mudar sua condição de isolantes para condutores com grande facilidade. Quando seus elétrons recebem certa quantidade de energia, tornam-se livres, dando ao material a capacidade de condução. Isso também é uma característica dos materiais semicondutores. Eles são isolantes naturalmente e só se tornam condutores quando recebem certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia pode ser na forma de calor, quando eu aqueço o material, portanto. O aquecimento de um material semicondutor pode fazer com que ele adquira uma condutividade semelhante à de um condutor, por exemplo, semelhante à de um metal. Quando a condutividade é derivada de aquecimento, será denominada de condutividade intrínseca, tá bom? Quando é por aquecimento, ela é chamada de condutividade intrínseca. Gente, a gente continua aí na próxima videoaula, que eu vou esclarecer melhor aí a diferença entre materiais condutores, isolantes e semicondutores.